Estamos hoje em BH com um dos homenageados do Top 50 Minas Gerais, Júlio Prado, diretor de jornalismo da Band Minas. Júlio, como começou a sua história no jornalismo? Oi, Cláudia. Eu comecei a trabalhar com jornalismo aos 18 anos de idade. A constatação que eu tenho hoje é que, de certa forma, já era coisa de destino, porque eu pulei de um lado das transmissões para outro. Eu sou filho de pequenos empresários do ramo de TV por assinatura, no Triângulo, e em Uberaba. E eu cresci dentro de oficinas de eletrônica, meu pai trabalhava com instalação de antenas, trabalha até hoje com isso. Eu brinco muito com as pessoas que me são próximas, que eu descobri que eu era um jornalista por causa de um publicitário. Eu me lembro, em 2000, isso era setembro de 2000, eu recebendo, como nós recebíamos muito na minha sala no terceiro ano do colégio do segundo ensino médio, a gente recebia cartas com publicidade de universidades oferecendo para aqueles então estudantes ali pré-vestibulando, né, ofertas de cursos, ofertas de faculdades. E um belo dia chega nas minhas mãos um boletozinho, um encartezinho, sabe, da Unifran, Universidade Franca. E aí lá constava um texto que dizia assim: se você conserva em si essas características, se você é assim, se você... Foi um texto com mais ou menos uns 10 tópicos, e na medida que eu fui entrando naquela leitura, eu fui me enxergando naquilo, eu fui identificando no texto desse informe publicitário pontos que nem eu mesmo, ao longo dos meus 18 anos de vida até então, percebia. Eu fui me enxergando, vendo um espelho naquilo. E no final o texto dizia assim: se você conserva em si todas essas características, você já é quase um jornalista. Vem pra cá que a gente faz o resto. E aí entra a parte providencial da história, porque eu procurei, portas foram se abrindo, eu fui encontrando oportunidades. Desse momento, isso foi setembro de 2000, em janeiro de 2001 eu já trabalhava numa afiliada da TV Globo, né, como jornalista, inicialmente como estagiário, e ali eu comecei a trabalhar e fui encontrando retorno e cheguei aqui. O que é, para um jornalista tão jovem na época, ganhar um prêmio da CNN? Eu já trabalhava com jornalismo, né, e isso era reconhecido na própria universidade. Eu já, ainda estudante de jornalismo, graças às oportunidades que me foram sendo oferecidas e eu fui abraçando, e a sorte, enfim. Eu comecei a me envolver com trabalhos maiores, sabe? Eu, ainda estagiário em televisão, ainda estagiário de jornalismo, eu participei de produções internacionais, eu fiz produção na Holanda, fiz produção em Londres. E um belo dia eu chego na universidade, o então coordenador, o então diretor do curso de jornalismo da faculdade que eu cursava, me procurou com um encarte, sabe? Falando: ó, tem um prêmio aqui de telejornalismo que é a sua cara. Quando eu abri e vi aquilo, inscrições abertas para um concurso internacional, um concurso nacional de jornalismo promovido por a maior emissora de telejornalismo do mundo, né, a CNN International. E eu falei: puxa vida, mas a gente precisa de uma boa história. E aí as coisas foram acontecendo. Eu chego para trabalhar, isso aconteceu na noite, né, de um dia, no dia seguinte eu chego para trabalhar na TV, encontro uma bela história, que coincidentemente ou não, veja bem, hoje eu estou em Belo Horizonte trabalhando, a pauta que eu usei para poder me inscrever e fazer a reportagem que gerou a minha premiação foi uma pauta que surgiu de técnicos do Jardim Botânico de Belo Horizonte. Né, eles procuravam uma espécie rara de uma árvore cujo registro aconteceu na década de 60 por um pesquisador, manuscrito num diário de bordo dele. E o simples fato dele ter registrado isso no diário dele, que tinha encontrado essa árvore, o faveiro de Wilson, representava a esperança de salvar a espécie no mundo. E esse registro desse pesquisador aconteceu na zona rural de Frutal. Gravamos a reportagem e enviamos para São Paulo. Um tempo depois veio telefone toca ao pessoal da organização do concurso dizendo que eu estava entre os 3 selecionados e
que eu era convidado para ir para São Paulo para a cerimônia de premiação. Fiquei entre os 3 primeiros colocados nesse concurso, minha reportagem foi exibida na CNN, deu na época um status muito grande. Para mim foi motivo de muito orgulho, né? Isso mostra como é possível acreditar. Eu era estudante de jornalismo de 3º período, lá em Uberaba, né, no interior de Minas Gerais, e de repente o meu trabalho virou destaque em rede internacional, foi ao ar no mundo inteiro. Isso mostra o poder da comunicação, o poder de acreditar. E foi assim, a trajetória foi assim. Depois vieram outras oportunidades e sempre com a mesma temática, sabe? Sempre tratando dessa forma. Que é importante enxergar a oportunidade, abraçar e levar até o fim. Eu sei que você levantou uma questão na própria Uberaba, na cidade de Uberaba, do recall, com relação à genética de uma vaca, de uma determinada vaca milionária. Como que procedeu isso e continuou? Essa questão continuou? Tem algum resultado? Quando eu comecei a trabalhar com telejornalismo, Deus foi colocando no meu caminho pessoas muito importantes. Assim, se eu posso hoje... Algo que me gera muito orgulho na minha postura, com muita modéstia, mas é a minha dedicação, a minha disciplina, o fato de eu conseguir focar num determinado tema e me dedicar. Mas eu nunca fui nenhum jornalista brilhante, nenhum gênio da comunicação. Pelo contrário, eu tive bons professores, boas pessoas que me indicaram um caminho para seguir. A história do recall do boi, que deu o que falar na época, foi muito nessa linha, sabe? Os exemplos que eu tive no passado, que me inspiraram, me ensinaram, de certa forma me formaram a minha postura jornalística como repórter, para procurar, quase sempre não procurar o que está no primeiro momento da notícia, o que é apresentado como as agências colocam nos press releases que eles mandam, mas o que está por trás da história. Uhum. Eu acho que o bom do telejornalismo, o bom da comunicação é você buscar o que está por trás da história. Com o recall foi mais ou menos assim. Houve naquela época, acho que foi 2009 isso, houve um escândalo, né, na terra do zebu, na terra dos gados milionários. Houve a fraude, né? Venderam o sêmen, venderam material genético de um animal que não era o próprio animal. Falsificaram. E isso colocou em questão toda a história genética daquela região, porque falou, pô, se aconteceu com um, pode ter acontecido com todos os outros. Numa terra em que se vende boi por 6 milhões, 5 milhões. Uma bagatela. Né? E aí, os jornalistas do Brasil inteiro foram para lá para dar notícia, né? Mas sempre sob um olhar muito burocrático, né? Muito oficial. E eu, não diferente, dessa vez no Grupo Bandeirantes, na emissora que eu trabalho até hoje, eu, não diferente disso, fui para fazer a reportagem para o Jornal da Band. Assim como os meus colegas jornalistas, fui também para as coletivas, ouvi todo mundo dizendo, o Ministério da Agricultura se pronunciando e por aí vai. Quando, de repente, na minha opinião hoje, esse é um pecado que os jornalistas muitas vezes cometem, que é não conversar com a fonte, não conversar com as pessoas, sabe? Se prender ao oficialismo da história. Eu fiz tudo que todo mundo fez de praxe, cheguei lá e, depois que acabou tudo, sentei com o técnico, perdi, entre aspas, porque na verdade eu ganhei, perdi ali mais 10 minutos conversando com ele sobre o tema, e perguntei para ele, sabe? Falei, mas vem cá, se vocês identificarem que de fato aconteceu a fraude, e aí? E agora? O que vai acontecer? Porque a gente está falando de 80 anos de história de melhoramento genético, né? Essa região do Brasil é a região cujo berço da pecuária se representa lá. Aí ele falou, aí eu vou ter que fazer um recall. Vou ter que ir de fazenda em fazenda, procurando os filhos desses animais para checar e saber se eles de fato são filhos desse animal. E aí eu falei, peraí, recall? Recall? Eu nunca ouvi falar esse negócio. Né? Recall eu vejo em carro, já vi em telefonia móvel, mas da pecuária eu nunca ouvi falar. E ali eu peguei a minha história.
Sabe, ali eu peguei a minha história. Falei, olha, o Brasil se prepara para fazer o primeiro recall do boi. E preparei a reportagem para o Jornal da Band, a reportagem foi destaque, e o mais engraçado é que Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais, da noite para o dia, teve 2 investidas da imprensa. A primeira pela história e todo o oficialismo dela, e a segunda de um monte de jornalistas de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, de outras emissoras de televisão, loucos voltando para a cidade para procurar, para entender que história era aquela de recall. E deu o que falar, depois a gente voltou, fizemos o que a gente chama de suíte, né, a repercussão do caso, recontamos a história e tudo mais. A última notícia, porque isso já foi nas vésperas da minha ida para Belo Horizonte, para Bandeirantes de Belo Horizonte, a última notícia que eu tive é que esse tema, da forma que foi colocada, motivou o fim da investigação. E eles estavam, né, a BCZ, com os técnicos do Ministério da Agricultura, estavam de fato indo de fazenda em fazenda, testando isso. E isso reabriu a discussão em torno dos outros animais, porque o fato é que nunca houve um controle exato, nem por parte do Ministério da Agricultura, nem por parte das associações nesse aspecto. E isso trouxe à tona, trouxe à luz essa discussão. Mas foi uma das histórias que deram repercussão ao longo da minha trajetória. Eu fico feliz por isso. E agora, Júlio, qual a sua receita de sucesso? Paixão, sabe, envolvimento. Eu acredito muito, Cláudia, que o que nos define não são as nossas particularidades. O que nos define são as nossas escolhas. A minha trajetória hoje é uma trajetória de 13 anos de muita paixão, muito amor pela comunicação. O sucesso que eu consegui atingir hoje veio diretamente ligado a essa paixão e as renúncias, as escolhas. Acho que isso determina quem nós somos. Tá certo. O Receita de Sucesso fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima edição.